Era uma vez um campo de concentração onde vivia um prisioneiro que, apesar de condenado à morte, era destemido e irreverente. Certo dia, foi visto no meio do pátio da prisão tocando violão. Uma grande multidão reuniu-se para ouvi-lo, pois, sob o encanto de sua música, as pessoas se tornavam tão destemidas quanto ele. Quando as autoridades da prisão viram isso, proibiram-no de tocar. Porém, no dia seguinte, lá estava ele, cantando e tocando violão, com ainda mais gente à sua volta. Encolerizados, os guardas o arrastaram para fora e deceparam-lhe os dedos. No dia seguinte, ele estava de volta, cantando e tocando o que podia, com os dedos ensanguentados. Desta vez, as pessoas davam vivas. Os guardas o arrastaram mais uma vez e escangalharam seu violão. No dia seguinte, ele estava cantando de todo o coração. Que canção! Tão pura e enaltecedora. As pessoas cantavam com ele e, enquanto durou a canção, seus corações tornaram-se tão puros quanto dele e seus espíritos igualmente invencíveis. Desta vez, os guardas ficaram tão zangados que lhe arrancaram a língua. Um silêncio desceu sobre o campo, algo que parecia imorredouro. Para o espanto de todos, no dia seguinte, ele estava de volta a seu lugar, inclinando-se e dançando, ao som de uma música que só ele ouvia. E logo todos estavam se dando as mãos e dançando ao redor de sua figura alquebrada e sangrenta, enquanto os guardas, cheios de pasmo, não conseguiam se mexer. Sudha Chandra, dançarina clássica, indiana contemporânea, foi literalmente cortada no apogeu de sua carreira. Teve de amputar a perna direita. Depois de implantar uma perna mecânica, voltou a dançar e, de forma inacreditável, chegou a ter sucesso novamente. Quando lhe perguntaram como conseguiu, respondeu com simplicidade: não se precisa de pés para dançar. Os santos sabem que o medo está na maneira como se encaram as coisas, não nas coisas em si. Eu sou o professor Camilo de Leles e, à luz dessas histórias e da vida, nós vamos agora elucidar, aprofundar sobre a virtude da santidade. Santidade é uma virtude muito mal compreendida, muitas vezes subentendida e, na maioria das vezes, vista de uma forma muito rasa e até mesmo pejorativa. Trabalhar essa virtude da santidade é preciso entrar no campo de uma hermenêutica cristã e também judaica, visto que é um termo muito próprio dessa espiritualidade. Embora tudo o que vamos falar serve também para uma pessoa que não é crente ou que não professa alguma dessas religiões, ou até mesmo para um ateu. Porque a abordagem que nós vamos fazer, ela é profundamente humana, sem perder o seu viés cristão e espiritual. Eu sou teólogo católico, tenho mestrado em antropologia teológica, então nossa abordagem será teológica, antropológica e existencial.
palavra santidade, ela tem sua raiz no grego agios. Daí, agiógrafo é aquele que escreve a história dos santos. A geografia é uma coleção de escritos sobre os santos. E essa palavra santidade, agios, em grego, tem o mesmo sentido da palavra hebraica, kadosh, santo em hebraico, que aparece mais de 800 vezes na Bíblia. A palavra, então, santidade, significa literalmente separado, não no sentido de afastado, de aéreo, mas no sentido de destacado. Mas destacado não no sentido de fama, simplesmente, porque o destaque é inevitável para o santo. Separado aqui, talvez o melhor sentido seria referência, modelo a ser imitado. Penso que seria necessário, inicialmente, nós tirarmos algumas pedras do nosso caminho que certamente vai nos atrapalhar. Então, gostaria de remover agora 5 grandes pedras, que é, na verdade, aquilo que santidade não é. A primeira pedra que nós queremos tirar é que santidade não é sinônimo de perfeição. Por muito tempo, essa ideia ficou marcada de o santo como uma pessoa perfeita, em que não teria nenhum erro. Mas isso não é verdade. Todo santo é também imperfeito, porque essa é a natureza humana. Ou seja, a santidade não elimina a minha natureza, pelo contrário, ela reforça a minha natureza. Então, uma pessoa santa, ela erra, e isso não é algo anormal. Neste sentido, o santo não é uma pessoa polivalente. Ele não é santo em tudo. Ele não dá conta de tudo. Uma segunda pedra que precisamos remover é que santidade não é uma pessoa que não comete pecados. Pecado é uma categoria da espiritualidade que remete a uma maldade consciente e sem coação, provocada por alguém. E essa maldade seria tão forte que ela deixaria uma ruptura, uma fratura na pessoa, e essa fratura pode chegar até na comunidade, no grupo. Então, pecado seria uma atitude consciente e livre que deixa marcas profundas. Os santos também pecaram, mas a virtude do santo está em que ele não se entregava a esse pecado, ele avançava, ele crescia, ele lutava contra essas maldades, ele avançava na bondade. Todos os santos se reconheciam como pecadores e necessitados da graça de Deus. A terceira pedra que queremos remover é a ideia de que santidade não é uma virtude. Aquela ideia de que o santo já nasce pronto. Seriam algumas pessoas especiais que Deus teria dado um dom sobrenatural de santidade. Mas não, a santidade é um processo que se dá na vida. Ela é forjada, ela é construída, embora tenha o chamado à ajuda de Deus. Uma quarta pedra que precisamos remover é a ideia de santidade como sinônimo de milagre. O santo seria um milagreiro.
Vejam bem, o milagre, a graça, acontece a todos os que se abrem a Deus. O mérito é sempre de Deus. Só Deus cura de forma milagrosa. A virtude do santo está em deixar-se ser usado por essa graça de Deus. É ele se tornar um canal limpo, um canal da graça, para não impedir com que as graças de Deus cheguem a todas as pessoas. Uma pessoa pode ser canal de um milagre e não ser santa, e pode ser santa e não ser usada para um milagre, mesmo porque você tem vários tipos de santidade. Na Igreja Católica, o milagre é o último elemento em um processo de canonização. E o processo de canonização é quando a Igreja escolhe algumas pessoas para servirem de modelo. E essa escolha é um processo lento. Primeiro se faz um levantamento e apresentação da comunidade. A comunidade é que faz esse pedido. Depois abre-se um processo complexo, que é de beatificação. Depois abre-se um processo mais complexo ainda, que é o de canonização, onde se faz uma varredura na vida da pessoa, se olha o tipo de vida que a pessoa viveu, as virtudes de Jesus Cristo presente nessa pessoa. O processo faz um levantamento de todas as pessoas que conviveram, testemunhos, os registros. Somente no final é que entra um milagre para dar o último passo para canonização. Nós acompanhamos de perto, esses últimos 2 anos, o processo de canonização da beata Nha Chica, que nasceu em Santo Antônio do Rio das Mortes, e depois foi para Baipendi, onde viveu toda a sua vida e está num processo de canonização. E nós ajudamos na criação da Rota Nha Chica, que é um caminho que percorre 11 lugarejos, que vai de Tiradentes até São Lourenço. Porque eu, juntamente com o professor Josimar e o senhor Eberhard, nós criamos, instalamos e fazemos a gestão do maior caminho religioso do Brasil, que se chama CRER, que é a sigla de Caminho Religioso da Estrada Real, que sai da Serra da Piedade, em Caeté, e vai até a Aparecida, um caminho com 56 localidades que tem todo um trabalho maravilhoso. Como nós trabalhamos com a gestão de caminhos, com a criação de caminhos, nós estamos acompanhando de perto esse processo de canonização. E assim chegamos na última pedra, que seria essa ideia também equivocada de que o santo, esse separado, ele seria alguém alienado, espiritualista demais, fora da realidade, como se o santo fosse maniqueísta. Maniqueísmo é uma corrente filosófica lá dos primeiros séculos, inspirada num platonismo, que é a ideia de que o ser humano é corpo e alma, e o corpo seria ruim e a alma boa. Isso gerou uma espiritualidade que nega o corpo, que nega a realidade, como se o santo não pudesse valorar o seu corpo, não pudesse entrar na política, não pudesse se envolver com as questões da nossa sociedade. E isso é um equívoco,
porque o santo é uma pessoa envolvida profundamente com o seu tempo e com as questões do seu tempo. Retirada essas pedras, vamos agora entender qual que é o verdadeiro sentido da santidade. E eu gostaria de colocar da seguinte forma, que a grande questão da santidade, o desafio de descobrir-se escolhido e viver sem medo da luz. Daqui nós vamos tirar os 3 elementos fundamentais da santidade: descobrir-se escolhido e viver sem medo da luz. O primeiro aspecto é descobrir-se escolhido. É o mesmo sentido da palavra grega Christos, que vai dar a palavra Cristo. Então, o cristão é um escolhido. Toda a Bíblia diz que todo ser humano é escolhido por Deus de antemão. Já na criação se dá essa escolha. E ao fazê-lo, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, ou seja, Deus escolhe o ser humano entre as suas várias criaturas nem os anjos têm essa predileção. Deus confere ao ser humano a marca de sua essência divina. Deus escolhe o ser humano ao criá-lo e confirma essa escolha em Jesus Cristo, pois ele se fez humano para dizer que o ser humano é de Deus. E depois pede a confirmação do ser humano ao convidá-lo livremente para a eternidade. Essa última parte é uma resposta à escolha de Deus. Descobrir-se. Essa é a primeira condição para uma santidade. Descobrir porque você já foi escolhido. Podemos dizer assim, que Deus já cria o ser humano na luz, na santidade, em comunhão profunda com Ele. Diz o texto do Gênesis que Deus passeava toda a tarde com aquele casal originário no jardim do Éden. A intimidade, a proximidade que Deus tinha com o ser humano. Então podemos dizer que Deus cria o ser humano já na santidade. Os padres gregos da Igreja Ortodoxa já afirmavam isso, que o ser humano é santo na sua origem. Tínhamos uma comunhão profunda com Deus, porque o jardim do Éden não é um lugar, é um estado. E a santidade é um estado de comunhão com Deus, de comunhão com o bem, de comunhão com o amor, que é Deus. Então, santidade seria uma volta a essa nossa primeira originalidade. Uma vez, um aluno meu me disse: não acredito em Deus. Até queria, mas não consigo. E com um sorriso leve, eu disse a ele de forma bem natural: não se preocupe com isso. O primeiro passo não é acreditar em Deus, mas saber que Deus acredita em você. Deus, eu disse a ele, é crente de você. Deus tem fé em você. Fique em paz. Um dia, quem sabe, essa verdade
haverá de ocupar o seu ser e a sua cabeça? E o incrível foi que ele disse amém, e com um sorriso. Talvez até sem saber, porque a palavra amém significa assim é. E isso é verdade. Olha o que eu vou dizer. Pense nisso. Deus tem fé em você. Deus tem fé na sua criação. E, em especial, no ser humano. Então, descubra-se escolhido, separado. E configure a sua vida a partir dessa descoberta. Preciso chamar agora a ajuda do Pequeno Príncipe. Ele vai explicar para a raposa por que a rosa dele é especial. E ele diz: existem milhões de rosas iguais à minha. Então, o que faz ela especial? E ele explica: é justamente o fato de tê-la escolhido. Eu a separei de milhões de outras. Separei para mim. Por isso, esta rosa é especial. Ela foi separada. Santidade. Deus separou o ser humano para ele. Santo Agostinho, no século V, dizia: somos de Deus. E o nosso coração permanece inquieto enquanto não voltarmos para Ele. E na versão de Padre Zezinho ficaria assim: todo rio corre para o mar porque sente uma grande saudade do mar. E todos os rios correm para o mar porque foi de lá que eles saíram. O Compêndio Vaticano II, que é a reunião de todos os documentos do Concílio Vaticano II, que fez uma grande revolução na Igreja, em um dos seus documentos vai dizer que tudo que Deus criou tem uma função. Então, as plantas teriam uma função, as abelhas teriam toda uma função, não só a produção do mel, mas ajudar na questão das flores e tudo mais. E vai destacando e diz: quando Deus criou o ser humano, Deus parou. Porque o ser humano não tem uma função. Ele é e pronto. Ele vale pelo que ele é. Se uma caneta sua para de funcionar, você descarta, ela não te serve mais. Se um computador não funciona mais, ele não vale mais. Mas se o ser humano não funciona mais, ele continua valendo. Não importa se o ser humano está trabalhando, está aposentado, está em coma, ou seja o que for, ele vale por aquilo que ele é. Então veja bem, esse é o primeiro grande capítulo da santidade. Descobrir-se escolhido, especial, descobrir-se luz, filho da luz. E o segundo capítulo da santidade se chama coerência. Ou seja, se me descobrir escolhido, filho da luz, do amor, então a coerência é viver de acordo com essa descoberta. Somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez a sua imagem. Agora cabe a nós
nos assemelharmos a esta imagem, ou seja, deixar a luz que já me habita tomar todos os quartos, todos os cômodos dessa casa que sou eu, ao ponto de toda essa casa brilhar, ficar iluminada. Você se lembra daquela auréola que no catolicismo fica na cabeça dos santos, um arco brilhante? Eu desconfio que esse arco é justamente aquele brilho que os santos têm, que é no corpo inteiro, que é no olhar, e este brilho foi condensado, foi para a cabeça, como uma forma de coroar ou de dar visibilidade àquela santidade. Porque um santo, ele brilha. Nos olhos brilha o corpo, as suas ações brilham, a sua escuta, até a sua morte brilha. Eu falava da beata Chica, no dia do enterro dela, porque ela ficou vários dias antes de ser enterrada. No dia do enterro dela havia um cheiro grande de rosa, o que aconteceu também na exumação do corpo dela. Ou você pode perceber esse brilho também nos vários corpos de santos que até hoje permanecem incorruptíveis, não se decomporam. Então veja bem, eu passo a viver como um filho da luz, como um filho do bem, como um filho do amor, como um filho de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Então tudo o que eu faço ganha essa tonalidade da minha essência. Todo o meu agir vai ser a partir dessa essência minha, que é boa, que é luz. Madre Teresa de Calcutá dizia: lave um prato, não para que ele fique limpo, mas porque alguém que você ama vai comer nele. Olha, todo o agir dos santos falam de amor. Então, se o primeiro capítulo é descobrir-se escolhido, o segundo é viver. Viva! Viva intensamente. Viva de acordo com aquilo que você é. E os santos tinham um amor muito grande pela vida. Não só eram profundamente humanos, como defendiam a vida. Se você observar bem, todo santo é apaixonado pela vida do outro, pela sua vida. Então a santidade tem a ver com a vida. O santo, então, ele não foge da vida, ele não se esconde, ele não fica longe da realidade. Pelo contrário, ele entra de cabeça na vida e faz essa vida brilhar. Por isso os teólogos falavam de Jesus Cristo, inspirados num poema de Fernando Pessoa, diziam: Jesus Cristo foi tão humano, mas tão humano, que para ser tão humano assim, só sendo Deus. Então, santidade tem a ver com humanidade, e uma humanidade sadia que se volta para a luz e assume o seu valor. Viver. Segundo aspecto da santidade. E viver como? Aí vem o terceiro e último capítulo da santidade. O primeiro é descobrir-se luz, descobrir-se escolhido por Deus. O segundo é viver, valorizar a vida. E o terceiro e último, agora como um grande finale, seria viver sem medo da luz. Vejam bem, é aceitável que uma criança tenha medo do escuro.
por causa da fantasia, da imaginação, mas é inaceitável que um adulto tenha medo da luz. Viemos ao mundo para brilhar em todos os sentidos. Então não podemos ter medo do bem, ter medo do muito, querer pouco da vida. Não podemos ter medo da felicidade. Não ter medo de desembrulhar o grande presente da vida que nos foi dado. Pois a vontade de Deus é que tenhamos vida e vida em abundância. Eu sou o professor Camilo de Leles. Estamos descobrindo o que é a verdadeira santidade. E mais do que isso, estamos nos descobrindo santos, escolhidos, filhos da luz. Quem sabe, a partir dessa descoberta, não criamos coragem de aplicá-la na nossa vida. Santidade, então, é uma pessoa que descobriu que é especial e que passa a viver de acordo com a sua bela natureza. Então, nós podemos ter santos em várias religiões, ou até mesmo uma pessoa que aparentemente não é religiosa. O santo, neste sentido, se torna um modelo a ser imitado. Não um santo distante, perfeito, cheio de milagre, que fica lá no andor longe e que ficamos venerando. Não, o santo que está mais perto de nós, nos desafios dessa vida complexa da pós-modernidade. O Papa João Paulo II, na época, falava de santos de calça jeans. Nossa primeira relação com os santos é de imitação. A vida dele nos provoca e dá coragem para que nós possamos fazer o mesmo, embora no meu estilo e no meu tempo, no tempo em que eu vivo. É neste sentido que existem vários santos, vários modelos, porque precisamos de vários modelos de santidade, porque nenhum santo tem em si todas as virtudes. Segundo o cristianismo, somente Jesus Cristo seria um modelo completo. E mais que um modelo, Jesus se torna um protótipo, um modelo primeiro, que inspira a todos os outros. Ou seja, um modelo em excelência. E cada santo explicita e aplica uma das facetas de Cristo na vida. Essa é a virtude da santidade. Temos muito que trabalhar. Deus dá a semente, escolheu você e o capacitou. A parte que te cabe é plantar essa semente, que é você, na sua vida, e produzir muitos frutos para você e para os outros. Quantos santos estão ainda dormindo? Coragem, acorde, chegou a sua vez.